Bom, vamos dar início então. O pessoal vai entrando no outro link. Eu deixei o link lá no outro link, então, à medida que eles forem entrando, eles vão acessando o outro link. Boa noite, irmãos. Nós agradecemos a presença de cada um com vocês, conosco nessa noite. Tivemos alguns problemas técnicos, mas nós já estamos trabalhando para poder resolver esses problemas. Mas, com a graça de Deus, nós temos a certeza que Deus irá abençoar esses momentos agradáveis, onde nós vamos poder aprender mais da palavra dele. Aprender mais da palavra dele. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Reverendo Mateus, pode fazer uma oração e depois conduzir o momento de louvor? Sim, vamos orar. Poderoso Deus, estamos diante de Ti em todo o tempo, porque os Teus olhos estão diante de nós em todo o tempo. Reconhecendo isso, uma verdade da Tua palavra, que nos encontra e muitas vezes nos constrange, mas também nos encoraja a permanecer diante de Ti como filhos amados, que são recebidos pelo Senhor, porque estamos em Cristo. Senhor nosso Deus, que esta segurança de estarmos em Cristo nos mantenha envergonhados pelo nosso pecado, mas também confiantes de que os teus olhos que antes atentavam para nós e não via nada além do nosso pecado, agora vê a Cristo plenamente em nós. O sacrifício de Cristo também suficiente por nós. Por isso nós te louvamos, por isso agradecemos, por isso estamos neste momento reunidos, ainda que virtualmente, com o intuito de aprender de ti por tua palavra e exaltar o teu santo nome. E assim faremos e clamamos ao Senhor que receba os nossos louvores e nos instrua conforme tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos, separei um cântico antigo. Espero que os irmãos recordem e possam cantar comigo. O título do cântico é Glória para Sempre, do grupo Vencedores por Cristo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, na terra e no mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá,
a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Esta é a certeza que nós temos, norteados, conduzidos pela palavra de Deus. E também cantaremos agora o hino de número 155. Lembrei deste hino, Castelo Forte, justamente pelo tema da palestra de hoje, que em meio às dificuldades, na evangelização, o Senhor permanece conosco. Nós não podemos duvidar disso jamais. Então vamos cantar o hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.
De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Reverendo Alden. Passo para o reverendo Emerson. Ok, reverendo Emerson, por favor, nos conduza a segunda palavra. Que Deus o abençoe. Nós agradecemos muito por ter aceitado nosso convite. Que Deus mesmo nos instrua através da instrumentalidade do Senhor. Amém, amém. Eu que agradeço, então, pelo convite realizado a mim. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, das igrejas, do presbitério, que o Senhor esteja fortalecendo muito a vida de cada pastor, cada presbítero, cada diácono e de todos os irmãos das igrejas desse amado presbitério. Que o Senhor esteja fortalecendo ricamente. Nós vamos dar uma pequena introdução aqui a respeito do meu trabalho, aqui como missionário da Junta de Missões Nacionais, e já vou, então, colocar a palavra do Senhor. Bom, eu estou no ministério com a graça do Senhor, já há quase 20 anos, e o Senhor sempre, com a sua graça, deu a oportunidade de pastorear igrejas, já formadas, com 80 anos, 90 anos, e o Senhor, de maneira muito especial, sempre trabalhou comigo com respeito a esse assunto de plantação de igreja. Nessas igrejas, então, eu trabalhava com evangelização, com missões, bem como também a gente desenvolvia o trabalho de plantação de igrejas nas congregações que tínhamos nessas amadas igrejas. E Deus, de maneira também muito especial, no ano de 2016, tocou no meu coração, mediante um convite pelo secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, para abrir um campo, e abrir um campo do zero. E o nosso coração bateu bem forte, porque, afinal de contas, nós sempre trabalhamos com igrejas, mesmo envolvidos com plantação de igreja, mesmo envolvidos na área de evangelização, mas trabalhar e iniciar um trabalho do zero é uma outra situação. E assim, dia 30 de dezembro de 2016, eu cheguei aqui na cidade de Imbituba, Santa Catarina. A cidade de Imbituba fica a 90 quilômetros ao sul da capital, Florianópolis. Ela fica no litoral, tá? E assim, ao sul de Santa Catarina, a região sul de Santa Catarina, onde nós temos somente 2 igrejas. Existem, aliás, 3 igrejas e mais 2 trabalhos da Junta de Missões Nacionais. Um deles é que é o trabalho de Imbituba. Iniciamos o trabalho, então, na minha casa, e poucas vezes teve visitantes até o finalzinho de agosto, E o Senhor nos deu o privilégio, a bênção de alugarmos um salão, e assim, desde lá, Deus tem abençoado. Hoje estamos com 25 membros maiores, com a graça do Senhor, e também 9 menores, no total de 50 pessoas sendo trabalhadas, ou seja, desses 34 membros, nós temos mais em torno de 16 pessoas que estão sendo trabalhadas. Adquirimos um terreno agora, a Junta de Missões Nacionais, e assim, com a bondade do Senhor, logo, logo, eu creio que daqui 1 mês, 2 meses, iniciaremos, então, a construção do templo. E vocês já sabem, este ano, a Junta de Missões Nacionais está completando 80 anos. E nós temos que realmente louvar ao Senhor, porque durante todo esse período,
a plantação de igreja em todos os lugares, realmente tem sido algo maravilhoso da parte de Deus mesmo. E estamos aqui em Bituba com a bondade do Senhor. Sou casado com a Sueli, tenho mais 3 filhos, o Leonardo, ele tem 11 anos, o João Vitor, 10, e o Josias, com 5 anos. Estamos aqui, né, com a bondade do Senhor. E vamos então à palavra do Senhor. Vamos, nesse instante, abrir a palavra do nosso Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler verso 16 ao verso de número 34. Verso 16 ao 34. Que diz: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levantou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando-o da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vamos orar então neste momento. Senhor glorioso, bendito Pai, é bom nós estarmos na tua presença, Senhor. É bom abrir a tua palavra. É bom, Senhor nosso Deus, junto com os irmãos, ouvir de ti, bem como aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ó Senhor, trabalhe nos nossos corações nesse momento, mediante a ação do teu Santo Espírito, ó Pai. Pedimos a tua bendita iluminação sobre nós, sobre todos aqueles que estão ouvindo e ainda estarão ouvindo posteriormente. Ó Pai, rogamos a tua bênção, tão somente no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu gostaria de falar a respeito do propósito da instrumentalidade nas mãos do Senhor. Em outras palavras, como trabalhar neste momento de Covid-19, nesse momento de pandemia, nessa situação em que nós estamos vivendo. Esse texto é o que Deus tocou no meu coração para poder, assim, então, trabalhar com vocês nessa noite. E tem a ver com momentos de sofrimento, de dificuldades, Deus usando os seus servos para a glória do próprio Senhor, para a glória do próprio Deus. Quando eu penso a respeito de instrumento, lembro do oleiro. O oleiro, então, que trabalha com vaso, com barro,
dando-lhe formas, e assim uma boca um pouquinho menor, se expandindo talvez maior, a garganta, digamos assim, afinando ou deixando de uma forma um pouquinho mais larga, e o corpo restante, né, deixando uma forma maior para adequar a quantidade de líquido, seja o que for, e assim o oleiro ele faz o vaso de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu próprio querer. Assim, lembro do próprio Deus, que ele trabalha conosco, ele usa a nossa vida, ele trabalha em nosso ser, nos moldando dentro dos propósitos dele, dentro da vontade dele, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Não importa o momento que nós estamos vivendo, quer momento de paz, ou se não momento de tribulação, momento de dificuldade. Quando nós olhamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver o desenvolvimento da igreja, a igreja após Jesus Cristo, mediante a ação dos apóstolos, onde o Senhor ordenou para que eles mesmos fossem, então, trabalhando com eles, né, e assim expandindo o evangelho a partir de Jerusalém, também Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos, de acordo com a narrativa aqui do próprio autor Lucas, trabalha nessa perspectiva de que o Espírito Santo, então, veio à igreja, encheu de graça, de poder, dando autoridade, então, a essa igreja a transmitir o evangelho, não somente ali entre os judeus, mas também em todos os lugares, até os confins da terra. E nós vemos que Deus trabalhando na vida dos apóstolos, uma ênfase maior com Pedro, em primeira instância, e depois uma ênfase na vida de Paulo, Aqui nós observamos o momento em que Paulo estava ali em Filipos, Paulo estava trabalhando juntamente com Silas, bem provável Timóteo, Lucas aqui também, né, que é o autor deste livro aqui, né, dessa narrativa, como nós podemos observar, e assim, né, notamos que ele estava trabalhando, falando do evangelho, plantando igrejas em diversas cidades, chegando em Filipos. E observamos também, né, de que Deus trabalhou na vida de uma pessoa, Lídia, onde Deus trabalhou na vida dela, onde o Senhor operou no coração dela, para que assim ela viesse a crer no Senhor Jesus Cristo, a crer no Senhor maravilhoso Salvador. Já a partir do verso de número 16 ao verso de número 34, que é o nosso texto que nós lemos, e nós estaremos trabalhando um pouco a respeito disso, nós observamos a cura da jovem adivinhadora, a cura dessa jovem onde, de fato, estava passando, né, naquele momento, Paulo pregando o evangelho juntamente, né, com os seus irmãos, e tinha essa mulher, essa jovem. O verso número 16, ele começa a dizer: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós devemos, então, trabalhar a respeito de instrumentos de Deus, somos vasos do Senhor. E aqui, o apóstolo Paulo, bem como os demais, estavam sendo instrumentos de Deus para anunciar esse evangelho, para plantar igreja na cidade ali de Filipos, bem como também organizar ali essa igreja com as pessoas, à medida que viessem a se converter, congregar e assim crescerem no Senhor e Salvador de Jesus Cristo mesmo. Dessa forma, nós podemos aprender, primeiramente, que ser instrumento nas mãos de Deus é justamente para a manifestação da glória mediante o poder do Senhor. Esta jovem, então, ela estava seguindo,
esta jovem estava falando ali com o apóstolo, bem como os seus amigos, a respeito do própria obra de Deus. E ela clamava, e ela falava, conforme o verso número 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Percebam que era uma jovem que estava possuída pelo próprio inimigo, assim Lucas narra, e ela estava expressando uma verdade, como os endemoniados também estavam expressando a verdade no momento em que Jesus Cristo curou tantos endemoniados, né? Tantas pessoas que estavam realmente estavam passando por essa situação, expressaram, falaram de que era realmente, ou seja, a pregação, a verdade, o evangelho, exaltando, mostrando Cristo Jesus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O verso número 18, então, mostra que Paulo, já que meio que indignado diante daquilo lá, até mesmo falou para essa jovem, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, essa narrativa nos mostra em que houve a expulsão do demônio ali, né, daquela jovem. É uma situação meio complicada, né, digamos assim, até mesmo diante da obra missionária do apóstolo, porque imagine só ele pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo, falando ali, trazendo a obra do Senhor, e sempre aquela jovem perturbando, sempre aquela jovem falando, mesmo expressando aquela verdade. Deus tinha um propósito, claro, glorioso, para tudo aquilo, para todo aquele momento mesmo. E assim, né, houve a retirada do espírito daquela jovem mesmo. Nós observamos que Deus, de maneira especial, realmente foi glorificado. Deus foi exaltado naquele momento, porque o Senhor operou realmente na vida daquela jovem. Queridos, nós podemos aprender aqui algumas verdades a respeito disso. Primeiramente, antes de tudo, o crente, ele não pode ser possuído por demônios, de hipótese nenhuma. Então, guarde isso no coração. Aquele que tem Cristo, aquele que confia unicamente em Jesus, não pode ser possuído, de hipótese nenhuma. Até mesmo lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, o texto é bem claro. Aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca, ou seja, não tem como possuir. O máximo que o inimigo pode fazer, realmente, é jogar as tentações e, infelizmente, o crente acolher, né, essas tentações e pecar contra Deus. Mas o crente também ele pode dizer não às tentações. Assim, o Senhor dá todas essas condições, realmente, para vencer a tentação que normalmente rodeia a vida do crente. Nós sabemos que quem não é crente não significa que todos que não são crentes são possuídos, mas pode acontecer de quem não é crente ser possuído, né, pelo próprio inimigo, até porque não tem o próprio Espírito Santo no coração, não tem o Espírito Santo na vida da pessoa. E dentro, é claro, da permissão de Deus, isso realmente pode acontecer. Mas vamos deixar isso bem claro, que não são todos os ímpios que realmente são possuídos. Nesse caso, essa jovem, sim, ela estava possuída pelo próprio inimigo, Bom, é muito importante crer no Senhor Jesus Cristo. É muito importante confiar no Senhor Jesus. É muito importante olhar unicamente para Jesus Cristo, porque através dele nós temos vida, nós temos comunhão com o Senhor, nós temos acesso realmente ao Senhor. E o Espírito Santo, então, habita na vida do crente. Nós podemos entender assim que, uma vez salvo, e é claro, salvo para todos sempre, a pessoa pode glorificar e exaltar o Senhor, e é guardado pelo próprio Deus, inclusive sendo um instrumento de Deus para proclamar a boa nova, para proclamar realmente o Senhor Jesus Cristo às pessoas que estão ao redor.
de fato, nós temos esse privilégio agora de anunciar o Evangelho, de anunciar esta boa nova, bendita mesmo. No meio deste trabalho, como instrumento de Deus, Deus usa os seus servos. Deus usa de maneira muito especial. E Deus faz muitas coisas, muito mais do que nós imaginamos. É claro que, nesse caso, os apóstolos, então, eles fizeram os milagres, né? Fez esse milagre, expulsando o demônio dessa jovem, porque era um período de tempo apostólico, né? Ainda o cânon não tinha fechado, a Bíblia, os livros aqui não tinham fechado ainda. Então, Deus, por meio dos apóstolos, realmente fez muitos sinais, muitos milagres. E os sinais, como na época de Jesus, bem como na época dos apóstolos, apontavam para a mensagem, para o Evangelho, para Cristo Jesus. E observamos que esse texto é da mesma forma, aponta para Cristo, aponta para o Evangelho, aponta para aquele que realmente é o Senhor, Rei dos Reis, está sentado sobre tudo e todas as coisas e tem o domínio realmente sobre tudo mesmo, inclusive sobre os demônios. Aqui nós vemos o avanço do reino de Deus nos corações das pessoas, o avanço do reino de Deus através dessa manifestação da glória do próprio Senhor, por meio da instrumentalidade da vida daqueles irmãos. Então, o Senhor, sem dúvida nenhuma, é glorificado pelo próprio poder, pelo seu próprio poder. O Senhor é exaltado quando os servos de Deus realmente se colocam como instrumentos nas mãos do Senhor para, desta forma, anunciar o Evangelho. Coisas acontecem, principalmente vidas são transformadas, vidas se rendem ao Senhor Jesus e o Senhor opera de uma forma muito especial mesmo. No tempo de pandemia que nós estamos vivendo, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante do Senhor. E assim, em tudo aquilo que você fizer, saiba de uma coisa: quando você obedece ao Senhor, quando você faz a vontade do Senhor, o Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, e grandes coisas podem acontecer, principalmente vidas transformadas, pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui que somos instrumentos das mãos de Deus para, primeiramente, a manifestação da glória do Senhor, do poder do Senhor. E segundo, somos instrumentos nas mãos de Deus para gloriar-se na tribulação. É o que diz o verso de número 19 ao verso de número 26. Vamos olhar um pouquinho, então, esse texto. Vendo os que os senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades e, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Era o que estava acontecendo. Aqueles senhores daquela escrava viram, então, sair a esperança do lucro que aquela jovem adivinhadora, então, tinha e dava aos seus senhores. Diante disso, eles promoveram uma perseguição e fizeram uma denúncia diante os pretores, os oficiais daquela época, responsáveis, que realmente ele estava, Paulo, e bem como os seus amigos, perturbando a sociedade, perturbando a ordem. Então, primeira queixa aqui é a perturbação da cidade. O verso número 21 fala da segunda: propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Então, eles denunciaram, Paulo, Silas, nesse caso. Os outros amigos já não aparecem aqui, a gente não sabe o motivo, mas Paulo e Silas, então, foram denunciados, e assim, diante daquela sociedade que estava realmente vendo toda aquela manifestação do poder de Deus sobre a vida daquela jovem, que já não era mais endemoniada, mas sim libertada pelo próprio Senhor. O verso número 22 continua: levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-se os vestes e mandaram açoitá-los com varas.
com varas, como de costume, diante de pessoas de outras sociedades, de outras nações. Então, eles, de fato, disciplinaram e até mesmo colocaram esse tipo de atitude perante o apóstolo Paulo e bem como Silas. Depois de açoitar, a Bíblia nos fala que lançaram no cárcere, ordenando, então, ao carcereiro que guardasse com segurança. O carcereiro, então, ficou ali guardando, o carcereiro, então, ficou ali realmente protegendo. Até porque, diante do que ocorreu, daquele milagre, daquela manifestação de poder do Senhor, realmente houve esta ordem para guardar aqueles homens. Não somente estarem presos, mas também, né, sob a vigia do zelador, do carcereiro. E olha que interessante, por volta de meia-noite, Paulo e Silas, então, começaram a orar. Não houve aqui nenhum registro pedindo a Deus, Senhor, liberta-nos dessa prisão, livra-nos dessa prisão. Simplesmente eles estavam orando, e a Bíblia nos fala que eles estavam cantando louvores a Deus. Eles estavam bendizendo ao Senhor mesmo, bem como os demais companheiros que estavam ali escutando mesmo. A Bíblia nos fala que veio um terremoto ali, e que sacudiu os alicerces, abrindo as prisões, soltaram a cadeia, de fato, de todos ali. Nós observamos, então, realmente o momento que eles estavam passando. Imagine só, eles, como servos do Senhor, estavam anunciando o Evangelho. E houve aquele poder, a manifestação do poder, libertando aquela jovem, tá? Libertando do próprio poder de Satanás, do próprio poder do inimigo. E assim os senhores, então, ficaram indignados, denunciaram, todos ficaram indignados, bateram no apóstolo Paulo, em Silas também, e jogaram na prisão. E naquele momento, eles estavam ali na prisão. Em vez de murmurarem, reclamarem, ficarem tristes, pelo contrário, eles realmente começaram a orar e começaram a louvar a Deus. E Deus manifestou aquele poder também, aquele terremoto, digamos assim, local, libertando, então, ou até mesmo quebrando as cadeias. Meu querido e minha querida, nós podemos realmente observar que quando nós somos instrumentos nas mãos de Deus, passamos sim, algumas vezes com dificuldades, passamos sim por problemas, podemos passar até mesmo por situações ruins e complicadas. Pode ocorrer mesmo, tá? E, primeiramente, por causa da perseguição, é isso que o texto nos fala, mas também por outras situações. Nós estamos passando agora o problema do Covid-19, né, essa pandemia aí, e muitas vezes nós ficamos meio que presos, né? Alguns começam a reclamar, começam até mesmo murmurar, e outros até mesmo deixam de servir ao Senhor, deixam de fazer a obra do próprio Deus, alegando, então, justificando ou colocando desculpas de que não podem sair, não podem falar. Até mesmo dizendo, nós estamos sofrendo com isso, não temos condições de trabalhar, não temos condições realmente de falar do Evangelho da Boa Nova. Mas, meu querido e minha querida, devemos sempre avançar. Não importa a dificuldade, não importa o problema, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, mesmo que isso ocorra em problemas, em dificuldades, em qualquer situação, devemos anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os problemas não devem nos impedir de falar da salvação, falar deste Evangelho maravilhoso. Mesmo que a gente venha sofrer, mesmo que a gente venha a ocorrer problema à nossa vida, nós devemos sempre continuar falando desse Evangelho. Aqui, nesse caso, Paulo, bem como Silas, eles apanharam até mesmo, foram lançados no cárcere mesmo. E observamos, então, que sofrimento. Imagine só as dores que eles passaram. Eles não conseguiam dormir, em torno de meia-noite estavam ali, eles começaram a orar, a cantar louvores a Deus,
porque de fato eles estavam com consciência plena, em paz, de que eles continuaram falando do Senhor Jesus Cristo, falando do Evangelho. Não importava o momento, não importa a dificuldade ou a cidade, mas eles continuaram a falar. Assim deve ser você, deve ser todos nós, devemos falar do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo também, não podemos deixar de falar. Aproveite as oportunidades, aproveite esse grande canal que nós temos agora, que é a internet, as redes sociais, e fale de Cristo. Aproveite também, ao sair, mesmo com certo distanciamento de pessoas, com máscara, seja o que for, mas fale de Cristo. E até mesmo se você for acometido com algum tipo de doença, algum tipo de problema, não pare de falar do Evangelho. Anuncie sempre Cristo Jesus às pessoas, porque as pessoas estão precisando do Evangelho. As pessoas estão precisando em ouvir desse Evangelho maravilhoso mesmo, que transforma vidas. E, sem dúvida nenhuma, nós estaremos em paz, estaremos gloriando, realmente louvando o Senhor Jesus com o anúncio deste Evangelho. Fale de Jesus, anuncie Jesus Cristo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Inclusive o momento que nós estamos vivendo, este momento de pandemia. E por último, gostaria de compartilhar com vocês a respeito de que somos instrumento nas mãos de Deus para a conversão de vidas. Para a conversão de vidas. O verso número 27 ao 34, então, nos fala a respeito disso. O carcereiro, então, despertou do sono, assustado, né? E vendo as portas do cárcere abertas, então, ele ia se matar. A palavra de Deus nos mostra. Mas Paulo gritou lá do fundo da prisão, não faças nenhum mal, pois todos aqui estamos, diz a palavra de Deus. Então, o carcereiro, naquele momento, rogou e prostrou perante Paulo, perante Silas também, e até mesmo, o que eu posso fazer para ser salvo? Então, a resposta veio: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A Bíblia nos fala que eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro. Não somente para o carcereiro, mas todos da sua casa. Foi falado do Evangelho naquele momento. Imagine só as costas ardendo. Imagine só aquela situação, todos até mesmo que assustados diante daquele terremoto, diante até mesmo uma iminente morte ali do carcereiro, que foi interrompido, né, pelo próprio grito dos irmãos ali do passado, tanto Paulo e Silas. Observamos, então, que eles continuaram a falar, pregar, aproveitaram a oportunidade e falaram do Evangelho para aquele homem, para aquela casa também. A Bíblia nos continua falando, no verso número 33, 34, que naquela noite o carcereiro cuidou daqueles homens, dos servos do Senhor. A Bíblia diz, então, que ele foi batizado, bem como todos os de sua casa. E, dessa forma, todos estavam alegres diante dessa salvação que o Senhor realmente tinha manifestado, operado naquele momento. Meu querido, minha querida, observamos então que o Senhor nos usa, o Senhor trabalha com a nossa vida como um vaso nas mãos do Senhor para assim transmitir o Evangelho, para transmitir a boa nova. Assim como Paulo e Silas aproveitou a oportunidade naquele momento, nós também devemos aproveitar a oportunidade e anunciar do Evangelho às pessoas que de fato estão ao nosso redor. Falar de Cristo Jesus. Essa pessoa, então, o carcereiro, a Bíblia nos fala que ele foi salvo, ele creu em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele foi batizado, bem como todos os da sua casa. Não sabemos se havia ali crianças ou mais adultos. Tinha pessoas ali, né? Bem provável que toda a sua casa existia, né? Ali, tanto até mesmo amigos, servos, talvez, dele mesmo, a sua esposa, filhos,
A gente não sabe a quantidade de pessoas, ou identificar quais são as pessoas, mas é bem provável essa família, toda essa família foi realmente batizada. Nós vemos que a salvação é para a família. O evangelho é para a família. O evangelho transforma. O evangelho modifica mesmo. Esse evangelho que é pregado, então a palavra do Senhor que é pregada lá no Antigo Testamento, falando desta aliança onde o Senhor realmente salva não somente uma pessoa, mas é para toda a família mesmo. É claro que a partir do momento que a criança ouve o evangelho e o Espírito Santo tocando no coração dela, ela também vai crer neste evangelho bendito. Ela vai se render diante do Senhor e Salvador, Jesus Cristo mesmo. E assim toda a família, realmente servindo ao Senhor, levando esse evangelho também, continuando a levar esse evangelho às outras pessoas. Meu querido e minha querida, aproveite a oportunidade e pregue o evangelho às pessoas. Quantas famílias estão desesperadas? Quantas famílias estão passando realmente por dificuldade, com medo? E você tem um evangelho. Você foi salvo por Cristo. E você tem a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Diante das pessoas que estão sofrendo, diante de pessoas que estão passando por dificuldade, que você não fique parado, que você não fique acuado diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas fale de Jesus. Anuncie esta boa nova às pessoas que estão ao redor, às famílias também, para que assim, você como instrumento de Deus, possa ver a glória do Senhor. Também o Senhor ser dignificado, exaltado. Desta mesma forma, pessoas realmente se rendendo aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Lembrando o seguinte, seja um instrumento nas mãos de Deus. Primeiramente, para a manifestação da glória, do poder do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para gloriar-se na tribulação. E seja um instrumento nas mãos do Senhor na conversão de vidas. Na conversão de vidas. Não deixe as oportunidades passarem. Não deixem as famílias ficarem sem o evangelho. Não deixe de servir ao Senhor neste momento. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, fale de Cristo. Anuncie. Não pare, mas sempre anuncie esse evangelho maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que assim, neste instante, nessa situação que nós estamos vivendo, sejamos instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para a exaltação do nosso Deus. Amém. Passo a palavra, então, aos nossos irmãos. Nós agradecemos, reverendo Emerson, pela oportunidade que ele nos deu de ouvir a palavra por meio da instrumentalidade dele. Nós agradecemos de coração e pedimos ao Senhor que continue abençoando grandemente a vida desse servo de Deus. Amém. Irmãos, nesse momento nós teremos o sorteio de livros, e não apenas de livros, mas também de um DVD. Eu tenho aqui esse DVD da Reforma, que nós vamos sortear hoje. Tenho também o Manual Presbiteriano. Então, se você quer conhecer mais a respeito da nossa igreja, então nós vamos sortear também esse Manual Presbiteriano atualizado. E nós vamos também sortear esse livro, que é muito bom, Sociedade Sem Pecado. E eu vou passar a palavra agora para o reverendo João Pedro, e ele então fará o sorteio. Depois nós vamos para os agradecimentos. Muito bem, irmãos, mais uma vez boa noite a todos vocês, que alegria tê-los todos aqui. Vocês viram aí que os brindes são muito bons e nós esperamos que isso também ajude você a ler um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais da nossa denominação e também um pouquinho mais a respeito da palavra do Senhor, que já nos instruiu grandemente no dia de hoje por meio do reverendo Emerson Baran.
Agora, o nosso sorteio vai funcionar assim. Todos os irmãos que fizeram as inscrições estão automaticamente concorrendo. As suas inscrições geraram um número, a sua inscrição ela está numerada e a gente vai fazer o sorteio de um número aqui no aplicativo de sorteio e o número que gerar corresponde, então, a uma inscrição e essa pessoa vai ganhar um dos brindes que o reverendo Alden falou. Qual vai ser a ordem, reverendo Alden? Qual é o brinde que vai ser sorteado primeiro aí, agora? O DVD. Ok. Então, vai funcionar da seguinte forma. A partir de agora, neste momento, a gente encerra as inscrições para hoje, tá? Você pode fazer a sua inscrição. Então, a partir de agora, das 8h40, todas as inscrições que chegarem depois desse horário, a gente vai automaticamente passar para amanhã. Para hoje já não vale mais, tá bom? Se você for sorteado e não tiver acompanhando a gente ao vivo aqui, você não vai perder o seu brinde, não. Aqui o pessoal do presbitério é mais bonzinho, né, nesse sentido. Então, a gente vai avisar você por e-mail, por WhatsApp, que são os dados que você passou aqui para a gente na lista de inscrição, e aí, se você for sorteado, você passa o sorteio, você passa seu endereço aqui para a gente e a gente manda para você o seu brinde. Então, quem é a pessoa que vai ganhar o DVD a respeito da reforma? Muito bem. Então, o nosso sorteio irá nos mostrar quem é essa pessoa. E a pessoa que vai ganhar o DVD da reforma é o Wilson Freire Emerick, que é da Igreja Presbiteriana do Jardim Imperial de São José dos Campos. Se você estiver aí, meu irmão, já fique feliz, mas caso você não esteja, a gente comunica você por e-mail, tá bom? Parabéns, você é o feliz ganhador do DVD da reforma. Próximo brinde, reverendo Alden, qual é? Manual Presbiteriano. Vai ganhar a Constituição da Igreja Presbiteriana, muito bom. Vamos lá, quem será o sorteado? Vamos ver. A pessoa que vai ganhar o Manual Presbiteriano é o Odilon Câmara Marques Pereira, que é da Igreja Presbiteriana Maranata. Ele não deu a cidade aqui, mas eu acredito que seja Botucatu. Então, se você também estiver online, meu irmão, parabéns, Deus te abençoe. Aí, muito bom. O senhor é o nosso feliz ganhador desse segundo brinde, tá bom? Terceiro brinde, então, é o livro do John MacArthur, Sociedade Sem Pecado, tá certo? Livro da nossa editora Cultura Cristã. A pessoa que vai ganhar esse livro maravilhoso, muito bom, vamos ver quem é o Bruno Silva Domingues, da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, lá em São Paulo. Muito bem. Se você estiver aí também, meu irmão, você é o feliz ganhador. A gente vai comunicar vocês por e-mail, tá? E aí, no mais tardar, quando vocês nos responderem, a gente manda os brindes para vocês. Deus abençoe a todos vocês. Palavra de volta ao reverendo Alden. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos, reverendo Emerson Baran, e amanhã nós teremos a participação do reverendo Gildásio, e ele falará a nós sobre a escola dominical como instrumento para evangelização. Com certeza Deus também usará o reverendo Gildásio como usou o reverendo Emerson Baran nessa noite. Eu convido o nosso irmão reverendo Carlos Teles, que é o vice-presidente do nosso presbitério, para que faça uma oração, encerrando nesse momento. Deus bondoso, nós te damos graças porque nós pudemos ser abençoados pelo Senhor nesta noite, através da instrumentalidade do reverendo Emerson, que trouxe-nos esta palavra esclarecedora e instruidora para esses tempos de pandemia, quando muitos pensam que o evangelho está impedido de prosseguir. Como vimos, ó Deus, o Senhor nos ensinou que não há nada que possa impedir quem quer que seja que proclame o teu evangelho. Ou seja, todos aqueles que estão
comprometidos com o Senhor Jesus Cristo e com a sua igreja, estes não têm por que deixar de proclamar esta mensagem de salvação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de nos inteirarmos um pouco mais de conhecimentos, de sermos, ó Deus, motivados a continuar a nossa obra, independentemente de qualquer circunstância. Nós podemos contar com a tua presença. Aliás, foi tua promessa de que estaria conosco todos os dias, né, para nos fazer vitoriosos em todas as situações. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do reverendo Hermos, pedimos ao Senhor que esteja cuidando do teu servo, abençoando o seu ministério na sua cidade, que ele seja instrumento também continue sendo esse instrumento para conquistar muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pelo nosso presbitério, por esta iniciativa de promover este congresso, que esse congresso venha, ó Deus, acrescentar bênçãos na vida de todos nós, de todos os crentes que estão conectados e interessados em crescer mais no conhecimento do Senhor. Abençoe-nos, portanto, ó Deus, e aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Está com você. Amanhã tem mais, e nós temos aqui alguns agradecimentos para fazer de cidades que participaram nesse momento conosco, que colocaram ali no chat. A Piaí, Itapeva, Pirapora, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, Caçapava, Tatuí, Itaboa, Nova Campina, Imbituba, São Paulo, Itatinga, São Paulo, Piraí do Sul, no Paraná, Itaberá, Angatuba, Pinhão, também no Paraná, Juquiá e Patos de Minas. Esses foram os nomes das cidades que os irmãos se manifestaram ali no chat. Deus abençoe. Pirapora, também. Pirapora é minha cidade, viu? Pirapora é a cidade do reverendo Gessi. Então, que Deus abençoe a sua noite. E amanhã nós voltaremos no mesmo horário, mas amanhã nós vamos gerar o link na hora, para nós evitarmos problemas. Então, amanhã nós vamos gerar o link na hora. Uma ótima noite a todos vocês. Deus abençoe.